Todas as manhãs, antes mesmo que o sol tocasse o horizonte de Chicago e tingisse o horizonte de um cinza pálido, a luta pela sobrevivência começava para Ethan Miller. O Iron Skillet Diner, uma relíquia dos anos 50 que há muito tinha visto os seus melhores dias, ficava numa esquina onde as esperanças da cidade pareciam muitas vezes morrer. O letreiro de neon lá fora piscava irregularmente. O E de diner tinha falhado há meses, e lá dentro cheirava permanentemente a uma mistura de gordura de fritura velha, lixívia forte e o cansaço de pessoas que dormiam pouco e trabalhavam muito. Neste microcosmo de falhados e trabalhadores, havia uma constante que era tão certa quanto o nascer do sol. A mulher no canto mais distante. Ela sentava-se sempre na mesma mesa, número 14, mesmo a janela que dava para um beco sujo, onde caixotes do lixo se acumulavam. A sua figura era tão magra que quase desaparecia no tecido do seu casaco militar muito grande e gasto. O casaco era verde sujo, manchado e esfiapado nas mangas. O seu cabelo, uma massa emaranhada de cinzento e castanho, pendia sobre o seu rosto como uma cortina protetora, como se quisesse esconder-se do mundo. A maioria dos clientes evitava-a. Chamavam-lhe de vadia, um fantasma, uma mancha no negócio. Os olhares que ela recebia eram ou cheios de desprezo, ou, o que era quase pior, eles simplesmente olhavam através dela, como se ela não existisse. Todos a evitavam. Todos, exceto Ethan Miller. Ethan, um pai solteiro com olheiras que falavam de privação crônica de sono, trabalhava no turno da manhã há 3 anos. Todas as manhãs, exatamente às 6h15, quando ela entrava, ele punha à sua frente uma chávena fumegante de café preto e um prato com 2 fatias de torrada. Ele já tinha cortado cuidadosamente a torrada em 9 pequenos quadrados na cozinha. Ele não o fazia porque lhe tinha sido pedido. Ele fê-lo porque tinha reparado como as mãos dela tremiam quando tentava morder uma fatia inteira. Então, numa terça-feira de manhã, que tinha começado cinzenta e fria e úmida, a rotina do diner foi brutalmente interrompida. A pesada porta de entrada abriu-se com uma força que abafou o tilintar suave da louça e o chiar da máquina de café. Uma rajada de vento gelado varreu a sala, fazendo as guardanapos nas mesas esvoaçarem. 4 homens de fatos pretos imaculados entraram. Eles eram corpulentos, usavam óculos de sol, embora estivesse escuro lá fora, e moviam-se com uma precisão militar que parecia ameaçadora. Eles posicionaram-se nos cantos da sala, as mãos cruzadas à frente dos corpos, os olhos vigilantes. Atrás deles entraram mais 2 pessoas, um homem e uma mulher, ambos em caros casacos cinzentos feitos à medida. Eles carregavam pastas de couro que provavelmente custavam mais do que o carro de Ethan. A mulher, que irradiava uma aura de autoridade, examinou a sala com olhos frios e analíticos. O seu olhar parou brevemente em Ethan, que estava paralisado atrás do balcão. Ela avançou, os seus saltos a clicar alto no linóleo barato. — Quem é o homem? Perguntou ela com uma voz que cortava a sala como um bisturi. — Estamos à procura do homem que a ajudava todas as manhãs. Quem é ele? E o que havia naquela mulher que o fazia preocupar-se com ela? Ethan Miller limpou o balcão pela 3ª vez naquela manhã, um hábito nervoso. O pano estava úmido e cinzento, mas ele continuava a movê-lo em movimentos circulares, quase hipnóticos. O seu coração batia contra as costelas. — O que é que estas pessoas querem? Pensou ele em pânico. Fiz algo errado? Ela está em apuros? Estou em apuros? Ele olhou para o relógio na parede. 6h30 da manhã. Os segundos esticaram-se em horas. Ele pensou no seu filho Toby, que estaria a acordar agora, sozinho no seu pequeno e frio apartamento, a ter de preparar os seus próprios cereais porque o pai estava de pé desde as 4 da manhã. A tensão na sala era palpável, mas Ethan forçou-se a continuar. Ele tinha de funcionar.
a sua vida não permitia pausas para ataques de pânico. Ele pensou nas contas que se amontoavam na mesa da cozinha como uma torre de más notícias. O aluguer estava em atraso, o último aviso de eletricidade estava ao lado, e Toby precisava desesperadamente de botas de inverno novas porque as antigas tinham buracos nas solas. Ethan não trabalhava no Iron Skillet porque era o emprego dos seus sonhos. Ele trabalhava ali porque era o único lugar que o aceitou depois de a fábrica fechar, e porque as gorjetas, por mais escassas que fossem, muitas vezes faziam a diferença entre ter comida na mesa à noite ou não. Rick, o cozinheiro, um homem corpulento com uma camada constante de suor na testa e um coração tão duro quanto o pão velho, inclinou-se para fora do balcão de serviço. Ele observou a cena com os fatos com desconfiança, mas depois virou-se para Ethan. "Ei, sonhador! Encomenda para a mesa 4! Gritou ele. Ethan encolheu-se, acenou com a cabeça e pegou nos pratos. A normalidade regressou lentamente, mas a presença dos estranhos pairava sobre a sala como uma nuvem escura. Exatamente quando Ethan ia reabastecer o café, a porta abriu-se novamente. O tilintar suave do sino soou quase alegre em comparação com a atmosfera opressiva. Ela entrou. Como todos os dias, ela usava aquele parca que cheirava a cão molhado e gases de escape. Ela movia-se lentamente, arrastando-se, como se cada passo exigisse uma enorme força de vontade. Ela não fez contato visual com os homens de preto, ignorou os advogados, ignorou Rick, que bufou audivelmente. Ela dirigiu-se diretamente para a mesa 14. Ethan sabia o procedimento. Ele pegou automaticamente na cafeteira com o café fresco, não o borra que Rick guardava para os clientes baratos, mas o fresco. Ele pegou no prato com a torrada que tinha preparado 5 minutos antes. Ele foi até ela. Ela já estava sentada, as mãos enfiadas nos bolsos, a cabeça baixa. "Bom dia", disse Ethan suavemente. Ele pousou o café, depois o prato. Ela olhou brevemente para cima. Os seus olhos estavam turvos, a íris quase incolor, rodeada por veias vermelhas. Sombras profundas jaziam sob os seus olhos, testemunhas de noites em betão duro ou bancos de parque. Ela não sorriu. Ela tinha parado de sorrir há muito tempo. Mas acenou-lhe com a cabeça. Uma inclinação minúscula, quase invisível da cabeça. Depois, ela tirou um punhado de moedas do bolso. Os seus dedos estavam sujos, as unhas partidas. Ela contou o dinheiro na mesa. 3 pennies, 1 níquel, 2 dimes. Um total de 28 cêntimos. O café custava $1,50. A torrada, $1. "Isso não é suficiente, senhora!" gritou uma das empregadas, Sarah, do caixa. Ela cruzou os braços e revirou os olhos. "De novo. Ethan, tens de parar de a alimentar. Isso vai ser deduzido do teu salário." Ethan ignorou Sarah. Ele olhou para as moedas, depois para os olhos da mulher. Ele não viu ganância, nem cálculo. Ele viu apenas exaustão e vergonha. "Está tudo bem", murmurou Ethan. Ele não guardou o dinheiro no seu avental. Ele deixou-o na mesa como um sinal da sua dignidade. "Aproveite." Ele virou-se e regressou. "És um idiota, Ethan", sibilou Rick, enquanto Ethan pousava a louça suja. "Ela é uma parasita. Está-os a afastar os bons clientes." Ethan olhou para Rick com firmeza nos olhos. "Ela é um ser humano, Rick, e está com fome. Enquanto eu trabalhar aqui, ela recebe a sua torrada." Ele deu um gole no seu próprio café. Estava morno e tinha um sabor metálico, mas a cafeína era necessária para o manter de pé. As semanas passaram, cinzentas e monótonas. A mulher vinha todas as manhãs. O ritual permanecia o mesmo. Café, torrada cortada, um aceno, ignorância dos colegas, silêncio. No entanto, Ethan tinha os seus próprios demônios. A escola de Toby estava a planear uma viagem ao Museu de História Natural.
O custo era de $25 para o autocarro e a entrada. Para a maioria dos pais, isso era troco. Para Ethan, era uma fortuna. Ele tinha esvaziado a sua coleção de moedas na noite anterior, procurado cada cêntimo debaixo das almofadas do sofá, mas só tinha chegado a $14. Ele pensou em como Toby o tinha olhado com os olhos arregalados. Pai, posso ver os dinossauros? Ethan tinha dito sim, embora soubesse que estava a mentir. Ou que, pelo menos, não tinha ideia de como cumprir a promessa. Talvez ele tivesse de saltar o almoço na próxima semana. Talvez ele pudesse trabalhar num turno duplo, embora as suas costas o estivessem a matar. Numa manhã, uma forte tempestade atingiu a cidade. Era uma chuva fria de novembro que chicoteava quase horizontalmente, transformando as ruas em rios escuros e oleosos. O vento uivava à volta dos cantos do diner, fazendo as janelas tremerem. A porta abriu-se, e a mulher quase tropeçou para dentro. Ela estava encharcada até aos ossos. A água escorria em riachos do seu parka, formando poças no chão. O seu cabelo estava colado ao crânio, e ela tremia tão violentamente que se podia ouvir o bater dos seus dentes se estivesse perto o suficiente. Ela arrastou-se até a mesa 14 e deixou-se cair na cadeira, sem tirar o casaco molhado. Provavelmente, a umidade debaixo do casaco era tão má quanto a de cima. Ethan reagiu imediatamente. Ele trouxe-lhe o café, desta vez extra quente, e uma toalha fresca da cozinha que ele tinha roubado a Rick. Aqui, disse ele suavemente, colocando a toalha ao lado dela. Seque-se um pouco. Depois, ele pôs a torrada. Ele tinha posto manteiga extra, esperando que a gordura lhe desse alguma energia. Ele recuou um passo, não querendo pressioná-la. Ele viu-a tentar pegar na faca para pôr mais alguma compota. Mas as suas mãos falharam. O frio tinha deixado os seus dedos rígidos e dormentes. O tremor era incontrolável, uma mistura de hipotermia e Parkinson, ou talvez apenas fraqueza por fome. A faca escorregou dos seus dedos, bateu ruidosamente no prato de porcelana, escorregou e caiu a tilintar no chão. O som foi ensurdecedor no diner silencioso. Todas as cabeças se viraram para ela. Um homem 2 mesas adiante abanou a cabeça com nojo. A mulher congelou. Ela olhou para as suas mãos, como se fossem ferramentas estranhas e inúteis. Uma expressão de vergonha profunda e ardente cobriu o seu rosto. Ela fez um movimento como se quisesse rastejar para debaixo da mesa para apanhar a faca, mas o seu corpo não obedeceu. Ethan estava ao lado dela em 2 segundos. Ele ajoelhou-se, apanhou a faca antes que ela pudesse se curvar. Está tudo bem, disse ele alto o suficiente para os outros Gawkers ouvirem. Meu erro. A faca estava escorregadia. Ele levantou-se, pegou no prato dela. Deixe-me fazer isto rapidamente. Ele cortou a torrada, que já era pequena, em pedaços ainda mais minúsculos. Ele espalhou novamente a manteiga em cada pedaço. Ele fê-lo com um cuidado, como se estivesse a preparar um prato para o rei, não torrada seca para uma sem-abrigo. Ele colocou o prato de volta à frente dela. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, ele viu os seus olhos realmente claros. Eles não estavam apenas turvos, estavam molhados de lágrimas. Obrigada, sussurrou ela. A sua voz foi surpreendente. Ele esperava um grasnido, uma voz áspera da rua. Mas a sua voz era suave, melodiosa, quase elegante. Parecia música de outro tempo. De nada, disse Ethan. Aqueça-se. Ela olhou para ele como se estivesse a tentar gravar o seu rosto na memória. Tu és bondoso, disse ela. Por quê? Ethan ficou surpreendido com a pergunta. Ele encolheu os ombros. Porque toda a gente precisa de uma refeição quente de vez em quando. Alguns dias depois, o frágil castelo de cartas do cotidiano de Ethan desmoronou-se. A sua vizinha, a Sra. Higgins,
que normalmente tomava conta de Toby pela manhã antes de o autocarro escolar chegar. Ligou. Ela tinha caído e tinha de ir para o hospital. Ethan enfrentou uma escolha impossível: faltar ao turno e ser despedido. Rick estava apenas à espera de uma razão: ou levar Toby consigo. Ele acordou o filho às 4h30 da manhã. Anda, miúdo, hora de aventura. Vens com o papá para o trabalho. Toby, ainda meio a dormir, esfregou os olhos, mas não se queixou. Ele era um bom miúdo, demasiado maduro para a sua idade. Ele sabia que o pai estava a lutar. No diner, Ethan sentou Toby na ponta do balcão, longe da fritadeira. Ele deu-lhe um livro de colorir, uma caixa de lápis de cor e um chocolate quente com chantilly extra. Fica muito quietinho, está bem? Desenha-me o maior dinossauro do mundo. Toby acenou com a cabeça seriamente e começou a pintar. A agitação matinal começou. Ethan corria entre mesas, cozinha e caixa. Ele olhava ansiosamente para Toby, mas o rapaz era bem comportado. Por volta das 6h30, a mulher entrou. Ela sentou-se no seu lugar. Mas hoje, ela não bebeu o café imediatamente. Ela olhou incessantemente para o balcão, para Toby. Ethan reparou e ficou tenso. Ele era protetor. E se ela estivesse confusa? E se ela assustasse o rapaz? Mas então, ela levantou-se lentamente. Ela deixou o café e caminhou com passos pequenos e arrastados até o balcão. Ethan parou, um pano na mão, pronto para intervir. Mas ela parou a uma distância segura e sorriu. Era um sorriso genuíno. O primeiro que Ethan alguma vez tinha visto no rosto dela. Mudou-a completamente. Por um momento, ela não parecia uma sem-abrigo, mas uma avó. Isso é um T-Rex muito perigoso, disse ela baixinho a Toby. Toby olhou para cima. Ele não tinha preconceitos. Ele não viu roupa suja. Ele viu apenas alguém interessado no seu desenho. Ele come os carros, explicou Toby com importância, porque são muito barulhentos. Ela riu baixinho. Essa é uma boa razão. Ela pegou no dispensador de guardanapos no balcão. Posso mostrar-te um truque? Toby acenou com a cabeça, entusiasmado. Ela pegou num guardanapo de papel branco simples. As suas mãos, que de outra forma tremeriam tanto que mal conseguiam segurar uma chávena, ficaram subitamente calmas. Elas moveram-se com uma elegância e precisão que surpreenderam Ethan. Ela dobrou, vincou, virou o papel. Ethan, Sarah e até Rick olharam fascinados. Em 2 minutos, ela tinha dobrado o guardanapo barato num grow perfeito. Uau! Gritou Toby. É um pássaro! Um grow, corrigiu ela suavemente. Representa sorte e vida longa. Ela entregou-lhe o pássaro de papel. Ethan sentiu um nó na garganta. Ele aproximou-se. Isso foi lindo. Obrigado. A mulher não olhou para ele, mas para Toby. Podes ensinar-me? Perguntou Toby. Ela acenou com a cabeça. Ela subiu com dificuldade para o banco alto ao lado dele. Ethan receava que ela caísse, mas ela agarrou-se. Passaram a meia hora seguinte a dobrar guardanapos. Ethan observava-a com o canto do olho enquanto trabalhava. Ele viu-a corrigir Toby pacientemente, como ela ria quando ele cometia um erro. No meio da dobragem, Toby olhou para ela e perguntou com a honestidade sem rodeios de uma criança: Por que é que estás tão triste? A mulher parou. O grow de papel na sua mão desceu. Ela olhou profundamente nos olhos de Toby, e Ethan viu uma dor neles que era tão antiga e profunda quanto o oceano. Eu não estou triste, miúdo, disse ela baixinho. Estou apenas a lembrar-me. De quê? De alguém que eu amei muito. Ele tinha exatamente os teus olhos. Nos dias que se seguiram à manhã do origami, a atmosfera entre Ethan e a mulher mudou. A parede invisível tinha caído. Ela já não era apenas a vadia, ela era uma parte da sua manhã. Ela começou a ficar mais tempo. Quando a correria matinal acabava, ela às vezes conversava com Ethan. O que é que querias ser antes de vires parar aqui? Perguntou ela numa manhã,
enquanto bebia o seu café. Ethan polia copos. Ele hesitou. Eu queria cozinhar, mas não hambúrgueres e batatas fritas, comida de verdade. Eu queria ter um pequeno restaurante, farm to table, sabes? Tudo fresco, ingredientes locais, um lugar onde as pessoas viessem e se sentissem em casa. Por que é que não o fizeste? Ethan riu secamente. A vida, suponho. A minha mulher. Ela foi-se embora quando o Toby tinha 2 anos. Ela não queria a maternidade. Depois vieram as dívidas, o trabalho, o aluguer. Os sonhos custam dinheiro. E tempo. Eu não tenho nenhum dos dois. Ela olhou para ele intensamente, com uma clareza que o trespassou. Se pudesses. Se o dinheiro não fosse um problema, recomeçarias? Arriscarias? Ethan pensou nisso. Ele imaginou como seria escrever o seu próprio menu. Não mais hambúrgueres gordurosos. Não mais Rick a gritar com ele. Apenas ele, Toby e boa comida. Sim, disse ele com firmeza. Sim, eu faria. Ela sorriu. Bom, os sonhos não devem morrer só porque a carteira está vazia. Por que é que pergunta? Ela não respondeu. Apenas bebeu o seu café. Então veio a quarta-feira. Ethan preparou tudo. Ele cortou a torrada. Ele fez o café fresco. Ele pôs na mesa 14. Mas a porta não abriu. 6h30 da manhã. 7h da manhã. 8h da manhã. O café arrefeceu. Uma fina camada formou-se na superfície. A torrada ficou dura como pão seco. Rick passou, viu o prato cheio e riu sarcasticamente. Ela finalmente te abandonou, Ethan. Provavelmente encontrou outro tolo para a alimentar. Ou congelou até a morte. Já era tempo. Ethan virou-se rapidamente. Cala a boca, Rick. Não digas mais nada. A sua voz era baixa, mas tão cheia de raiva, que Rick realmente recuou e desapareceu na cozinha, murmurando. O dia passou. Ela não veio. O dia seguinte. Vazio novamente. Ethan sentiu uma crescente inquietação no seu peito. Ele nem sequer sabia o nome dela. Ele não sabia onde ela dormia. Estava ela doente? Tinha sido presa? Estava ela morta? No terceiro dia, ele não aguentou mais. Depois do seu turno, ele correu pelo bairro. Ele procurou nos parques, debaixo das pontes, nos becos atrás dos supermercados. Ele perguntou aos transeuntes. Viram uma mulher? Pequena, magra, casaco militar verde? A maioria abanou a cabeça. Um homem riu. Amigo, estás a descrever metade dos sem-abrigo desta cidade. Ethan foi para casa desanimado. Toby perguntou ao jantar. Onde está a mulher do Grow? Eu não sei, Toby, disse Ethan, e o seu coração apertou-se. Espero que ela esteja bem. No quinto dia, Ethan quase perdeu a esperança. Ele ainda punha a torrada, mais por superstição do que por convicção. Sarah, a empregada, olhou para ele com pena. Tens de libertar a mesa, Ethan, disse ela suavemente. Ela não vai voltar. Mais 10 minutos, disse Ethan teimosamente. Mas os 10 minutos passaram e a cadeira permaneceu vazia. No sexto dia, quando Ethan estava a reabastecer os suportes de guardanapos, ele ouviu o som. O som familiar e arrastado de sapatos gastos no chão. Ele levantou a cabeça bruscamente. Ela estava no batente da porta. Mas ela estava com um aspecto terrível. Pior do que nunca. Ela estava ainda mais magra, se é que isso era possível. As suas bochechas estavam encovadas. A sua pele tinha uma cor cinzenta, quase cerosa. Ela apoiava-se pesadamente contra o batente, como se não tivesse forças para se manter de pé sozinha. Ethan largou tudo e correu para ela. Ei, você voltou? Ele agarrou o braço dela para a apoiar. Ela parecia um molho de gravetos, tão frágil. Eu estive doente, sussurrou ela. A sua respiração sibilava. Venha, sente-se. Ele levou-a para a mesa 14. Ele não lhe trouxe apenas torrada.
Ele trouxe-lhe uma sandes de frango quente, uma tigela de sopa e o café mais quente que a máquina podia fazer. Ele pagou tudo ele mesmo, embora precisasse do dinheiro para a viagem escolar de Toby, mas ele não podia evitar. "Você tem de comer", disse ele com insistência. Ela deu uma pequena mordida na sandes. Ela mastigou lentamente, com dificuldade. "Obrigada, Ethan", disse ela. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele. Ele nem sequer sabia como ela o sabia. Talvez do crachá. Talvez ela tivesse ouvido os outros. "Descanse", disse ele. Mais tarde naquela manhã, um homem de fato caro entrou no diner. Ele era barulhento, falava ao telemóvel com importância e sentou-se na mesa ao lado dela. Ao sentar-se, ele bateu acidentalmente na mesa dela. O café entornou. A mulher encolheu-se, como se ele a tivesse agredido. Ela quase saltou, pânico nos olhos. Ela encolheu-se, apertando-se no canto, murmurando desculpas. "Olha por onde andas, sua maluca!" latiu o homem, embora fosse culpa dele. Ethan estava lá num instante. Ele colocou-se entre o homem e a mulher. "Senhor, a culpa foi sua", disse Ethan calmamente, mas com firmeza. "Deixe a senhora em paz." O homem olhou fixamente para Ethan, viu a determinação nos seus olhos e apenas bufou. Ele pegou no seu café e sentou-se noutro lugar. Ethan virou-se para ela. Ela tremia por todo o corpo. "Está tudo bem", disse ele. Ele foi-se embora. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Eu não aguento mais, Ethan. Estou tão cansada." "Eu sei", disse ele. No final do seu turno, ele ainda a viu sentada ali. Ela olhava para o início da queda de neve. Ethan vestiu o seu casaco. Ele meteu a mão no bolso. Lá estavam os $20. Os únicos $20 que ele tinha até ao final da semana. Ele foi até ela. "Você não pode ficar lá fora esta noite. Vai estar 10 graus negativos." Ele pressionou a nota na mão dela. "Há um albergue na 4th Street. Isso dá para uma cama e um pequeno almoço." Ela olhou fixamente para o dinheiro. "É o seu dinheiro, Ethan, para o seu filho." "Ele gostaria que você o aceitasse", disse Ethan. "Por favor, faça-me este favor." Ela fechou os dedos em torno da nota. Ela olhou para ele por um longo tempo, intensamente, como se quisesse dizer-lhe algo. "Bondade", sussurrou ela finalmente. Nunca se esqueça que a bondade é mais poderosa do que o dinheiro. Depois, ela levantou-se e saiu para a neve. Ethan observou-a até que ela desapareceu no turbilhão branco. Ele tinha uma sensação pesada no estômago, um pressentimento de que este era um adeus. E agora, eles estavam aqui. Os homens de preto, os advogados. O silêncio no diner era absoluto. Até a máquina de café parecia prender a respiração. A advogada, que se apresentou como Margaret Calloway, fixou Ethan. "Então, você é Ethan Miller." "Sim", engasgou Ethan. Margaret acenou com a cabeça para o seu colega, um homem chamado Richard Brennan. "Estamos aqui por causa de Amelia Rose Thorne", disse Margaret. Ethan franziu a testa. "Eu não conheço nenhuma Thorne. Eu só conheço a senhora que estava sentada ali." "Essa era Amelia Thorne", disse Richard. Margaret respirou fundo. "Lamento informar que a senhora Thorne faleceu ontem à noite." Ethan sentiu as suas pernas cederem. Ele teve de se agarrar ao balcão. Morta. Ela estava morta. Ele tinha sabido, de alguma forma. Mas ouvir isso rasgou um buraco no seu peito. Ele pensou na nota de $20. Será que ela tinha chegado ao albergue? Tinha ela morrido em calor? "Por que é que estão aqui?" perguntou Ethan, a sua voz quebrada. "Para me dizer que ela está morta?" "Não", disse Margaret. "Estamos aqui para executar o seu último desejo." Ela abriu a sua pasta e tirou um dossiê grosso. "Você tem de entender, Sr. Miller. Amelia Thorne não era sem-abrigo. Pelo menos não no sentido financeiro." Ethan piscou, confuso. "O quê?"
Amelia Thorne era a única herdeira do império imobiliário Thorne, explicou Richard. Na altura da sua morte, o seu patrimônio estava avaliado em mais de 900 milhões de dólares. Um suspiro coletivo percorreu o diner. Sarah deixou cair um copo, que se quebrou a tilintar. Rick estava na porta da cozinha, de boca aberta. Isto é uma piada? Gaguejou Ethan. Ela não tinha sapatos. Ela implorou por torrada. Eu dei-lhe dinheiro. Ela aceitou-o porque era o dinheiro mais valioso que ela alguma vez recebeu, disse Margaret, suavemente. Há 2 anos, Amélia perdeu o marido e o filho de 7 anos num acidente de carro. Ela foi a única sobrevivente. Ethan engoliu em seco. Ela tinha razão. Ela lembrava-se de alguém da idade de Toby. Depois do acidente, ela desmoronou, continuou Margaret. Ela não conseguia mais suportar o luxo, o dinheiro, os falsos amigos. Ela queria saber quem ela era se tudo lhe fosse tirado. Ela queria saber se ainda havia verdadeira humanidade no mundo. Ela foi para a rua. Ela viveu anonimamente. E por quase 2 anos, ela foi tratada como lixo. Até que ela veio para este diner. Richard tirou um envelope creme do dossiê. Ela manteve um diário. Ela escrevia todos os dias, sobre a chuva, sobre o frio, mas, principalmente, ela escreveu sobre você, Ethan. Sobre a torrada que você cortava, sobre a forma como você a defendia, sobre Toby e o Grow. Margaret empurrou o envelope sobre o balcão. Isto é para você. Ethan abriu o envelope. As suas mãos tremiam tanto que ele quase rasgou o papel. Dentro havia um cheque. Ethan olhou fixamente para os números. Ele contou os zeros. 1 vez. 2 vezes. $1 milhão. Eu não posso fazer isso, gaguejou Ethan. Leia a carta, disse Margaret suavemente. Ethan desdobrou o papel anexo. Ele reconheceu a caligrafia imediatamente. Era a mesma do guardanapo que ela tinha dobrado. Querido Ethan, se estás a ler isto, encontrei a minha paz. Estou a ir para o meu filho e o meu marido. Não chores por mim. Estou feliz. Perguntaste-me se eu recomeçaria se pudesse. O meu tempo para um novo começo acabou, mas o teu começa agora. Tu foste a luz nos meus 2 anos mais sombrios. Tu não me deste apenas comida. Tu deste-me dignidade. Tu viste-me quando todos os outros olhavam para o lado. Tu deste-me os teus últimos $20, embora precisasses deles para o teu filho. Isso, Ethan, é a verdadeira riqueza. Aceita este dinheiro. Abre o teu restaurante. Compra ao Toby os melhores sapatos que existem. Mostra-lhe o mundo. E promete-me que nunca paras de ver as pessoas. Obrigada pela torrada. Com amor, Amélia. Ethan estava no meio do diner, rodeado por advogados e guarda-costas, a chorar. Ele não estava a chorar por causa do dinheiro. Ele estava a chorar por causa de Amélia. Ele estava a chorar porque sabia o quão solitária ela devia ter estado e o quanto os seus pequenos gestos tinham significado para ela. Margaret esperou pacientemente até que ele se acalmasse. Ela deixou mais uma instrução, disse ela. O resto da sua fortuna, quase toda a herança, ela transferiu para uma fundação. A Fundação Amelia Thorne. Dedica-se a apoiar pais solteiros e sem abrigo. Ela queria que você estivesse no conselho. Ela confiava que você saberia onde o dinheiro é necessário. 4 meses depois. O inverno tinha dado lugar a uma primavera amena. As árvores no cemitério de Oakwood tinham os primeiros rebentos tenros. Ethan estacionou o seu carro no portão. Não era um carro de luxo, mas era fiável, seguro e tinha aquecimento a funcionar. Toby saltou do banco de trás. Ele usava jeans novos, um casaco fiche e, o mais importante, tênis novos e robustos. Ethan saiu. Ele usava um casaco preto. Ele parecia mais saudável. As olheiras tinham desaparecido.
As suas costas estavam direitas. Eles caminharam de mãos dadas pelo caminho de cascalho até chegarem ao túmulo. A pedra era simples, exatamente como Amélia teria querido. Amelia Rose Thorne. Ela encontrou a humanidade. Ethan ajoelhou-se na relva. Ele abriu a mochila que tinha trazido. Ele tirou uma garrafa térmica e 2 chávenas de porcelana branca. Ele serviu café fumegante. Depois, ele tirou um prato. Nele estava pão acabado de torrar, barrado com manteiga e cuidadosamente cortado em 9 pequenos quadrados. Ele colocou o prato no túmulo. "Aqui, Amélia", sussurrou ele. Fresco da cozinha do The Crane. The Crane. O Grow. Foi assim que Ethan chamou ao seu restaurante, que abriu há 2 semanas. Era exatamente como ele tinha sonhado. Pequeno, acolhedor, com ingredientes frescos. E todas as manhãs, das 6 às 8 da manhã, havia pequeno almoço gratuito para quem não podia pagar. Sem perguntas, sem julgamentos. Toby avançou. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um grow de papel um pouco amarrotado, mas colorido, que ele tinha dobrado com papel brilhante. Ele colocou-o cuidadosamente ao lado da torrada. "Olá, mulher de papel", disse Toby baixinho. "Eu tirei um A na aula de arte, por causa dos grows." Ethan pôs o braço à volta do filho. "Ela está a ouvir-te, Toby. Tenho a certeza que ela está a ouvir-te." "Ela está feliz agora, papá?" perguntou Toby, olhando para o céu azul. "Sim", disse Ethan, e sentiu uma calma profunda dentro de si que não sentia há anos. "Ela está com a família dela, e ela sabe que estamos a cumprir a promessa dela." Eles ficaram ali por mais um pouco, enquanto o vento soprava suavemente pelas árvores, levando o vapor do café para cima. Não cheirava a gordura de fritura ou lixívia. Cheirava a primavera, a café e a um novo começo. Ethan levantou-se, limpou a relva das calças e pegou na mão de Toby. "Anda, miúdo. Temos de voltar. O almoço não se prepara sozinho." "Posso ajudar a cortar a torrada hoje?" perguntou Toby. Ethan sorriu, e foi o sorriso mais feliz da sua vida. "Claro que sim. Tu és o especialista agora." Eles voltaram para o carro, deixando o túmulo para trás, mas não a memória. Na pedra fria, a torrada permaneceu, uma oferenda silenciosa, um sinal de gratidão. E ao lado, balançando levemente ao vento, estava o grow de papel colorido, pronto para voar.